Vídeo 2. Você estudou na página 237 com a lupa na mão. Você estudou que inúmeros portugueses chegaram ao Brasil a partir de 1500 e aqui fixaram residência. Contudo, na atualidade, o fluxo migratório se inverteu com o número significativo de brasileiros dirigindo-se a Portugal, com o objetivo de morar nesse país. Quais razões motivaram esses brasileiros a migrarem para Portugal? Pesquise essas informações e registrem a seguir. Então, depois de muitos anos, passados-se guerras e outras coisas, os países da Europa, que Portugal pertence a uma parte da Europa, passaram a ser países muito bem-sucedidos economicamente e países muito bons de se viver, com ares bons, com qualidade de vida e principalmente uma coisa que é fundamental, a educação, que é a questão escolar. Então, muitas pessoas, quando saem daqui do Brasil para ir morar fora do Brasil, vão com essa expectativa, tá bom? Vamos lá, continuando aqui nas nossas páginas de correção. Na página 239 tem Aprendendo Brincando, tem uma cruzadinha onde vocês têm que encontrar 3 palavras. Que vai compor a letra A, a letra B e a letra C. A tia vai ler o texto todo e vocês vão entender qual foi as 3 palavras que se encaixaram aqui que vocês encontraram na cruzadinha. Os lotes de terra doados pelo rei de Portugal chamavam-se capitanias. Os engenhos eram os locais onde se realizavam todos os processos de açúcar, toda a produção de açúcar. O gado foi usado inicialmente para movimentar as moendas. Então, as 3 palavras é capitanias, engenhos e moendas, tá? Vamos continuar. Página 241. Tem mais um texto aqui e aí tem 4 perguntas. Vamos lá? Primeira pergunta é uma resposta pessoal. Você achou a língua utilizada no texto diferente? E por quê? Tem uma linguagem diferente, sim. Só que você que vai dar a sua resposta interpretativa. Na 2. Do que Pero de Magalhães Gandavo está falando em seu relato? Ele fala da produção de algodão e açúcar da colônia do Brasil, tá? O autor cita 2 lugares no Brasil. Em qual região ficam esses lugares? No Nordeste. Número 4. Qual é a relação que essa região possui com a produção de açúcar? Essa região é uma região central da produção de açúcar no Brasil colônia. Devido ao solo propício que proporcionava, era bem estratégico de forma geográfica, que proporcionava uma produção muito boa de cana-de-açúcar, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, vamos passear pelas nossas páginas, tá bom? Vamos lá. Página 250. Responda as questões de acordo com a lenda de Yorubá. Por que os Yorubás é importante? Porque para os Yorubás é importante contar a história. Porque significa para eles contar a história que eles não escreviam, então quando eles contavam a história era passada para outra pessoa e para outra pessoa e para outra pessoa e não se perdia o que era contado, o que era falado. Então isso era muito importante para eles contar a história. Registre uma história que seus avós ou seus pais contaram para você. Aí é uma resposta pessoal.
A importância de contar histórias é igual para você como era para os iorubás? Também é uma resposta pessoal. E na última, que é a D, como as crianças de hoje aprendem a história? Como as crianças de hoje aprendem na escola? Hoje a história é ensinada nas escolas e principalmente nos materiais didáticos e paradidáticos, que são os livros que nós trabalhamos e também as rodas de contação de história que as professoras fazem com vocês, tá bom? Página 253. Tem aqui uma atividade mão na massa. No Brasil Colônia havia uma divisão de trabalho na produção de cana-de-açúcar. Complete no quadro, observando como ela era. Quem era e as características do trabalho. Os escravizados. Fazia todo o trabalho manual e não tinha nenhum direito. O senhor do engenho era dono do engenho. Número 2. Quais eram as principais atividades econômicas praticadas no Brasil Colônia? O plantio de cana-de-açúcar e a criação de gado, tá bom? Letra 3, número 3, marque V para verdadeiro e F para falso. As 3 respostas são verdadeiras, tá bom? E no 4 quando os principais africanos foram trazidos para o Brasil Colônia, qual era o principal destino dos escravos? Eles eram enviados para os engenhos de açúcar, tá bom? E agora a gente vai começar a corrigir as nossas fichas de atividade para encerrar, tá? Vamos lá? Ficha 1. Tem aqui um texto e aí tem uma pergunta, né? E o texto está perguntando aqui como foi feito o levantamento da quantidade de indígenas no período de 2010. No período de 2010, foi feito um censo escolar que classificou a quantidade de 896,900 mil indígenas, tá bom? Número 2. O que você entende por estrangeiros e povo nativo? Lembra que a tia falou que estrangeiro é quem chega de um lugar chega de outro lugar para ficar no lugar que a gente está, e nativo é aquela pessoa que nasce no lugar e permanece naquele lugar? Então essa é a diferença, tá bom? Número 3, marque F para falso e V para verdadeiro. A, B e C são verdadeiras, tá bom? 4, relacione os números às afirmativas. Então, eu tenho número 1, europeus, e número 2, indígenas. A primeira e a segunda pergunta, a primeira e a segunda afirmativa são número 2, indígenas. E as duas últimas número 1, europeus, tá bom? 5. Os portugueses, ao chegarem no Brasil em 1500, notaram que os indígenas não eram iguais entre si. Para distingui-los, eles foram classificados em 2 grupos diferentes. Quais? Tupis e tapuias. Tupis e tapuias. Eram os 2 grupos que os portugueses classificaram os índios, tá bom? Eles não sabiam que já tinham muitos grupos indígenas espalhados. 6. Qual atividade econômica os portugueses desenvolveram depois que chegaram ao Brasil? Primeira atividade econômica que os portugueses desenvolveram quando eles chegaram no Brasil foi a extração do pau-brasil, tá? Não se esqueça que a tia até ensinou qual era a importância do pau-brasil para os portugueses, tá bom? Extração do pigmento vermelho para atingir os tecidos quando chegava lá na Europa. 7. Para cortar as árvores e transportá-las até as caravelas, os portugueses utilizavam a mão de obra nesse período dos indígenas, tá? Porque os indígenas, depois os indígenas se revoltaram com os portugueses. E por quê? Porque eles não aceitavam ser escravizados, tá bom? Agora, página 119. Observe a pintura e vamos responder aqui.
Letra A. O que foi retratado na imagem? Foi retratado uma família indígena. B. Onde estão as pessoas retratadas? As pessoas retratadas estão na casa delas, na aldeia de Apiaca, tá? O que elas estão fazendo? Estão olhando para o pintor, porque elas estão paradas, vocês podem observar na pintura do livro, que elas estão paradas esperando ele terminar de fazer toda a pintura e retratar aquilo ali. E uma observação, no fundo tem sentado, tem indígenas de costas, tem indígenas trabalhando e outras coisas mais que vocês podem acrescentar à resposta. D. O que mais chamou sua atenção na pintura? O que mais me chamou a atenção foi a nudez dos índios, mas vocês podem retratar qualquer outras coisas que tiverem aqui na pintura, tá bom? Agora a tia vai gravar o próximo vídeo das correções.